Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria, em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 2. Um intrépido testemunho por Cristo. Na manhã seguinte, mamãe estava esperando por nós quando descemos de nossos quartos. Imediatamente depois do café da manhã, a notícia nos surpreendeu. Muito bem, crianças, disse ela. Quero que vocês tragam todas as revistas, todos os livros e todos os discos que não glorificam a Deus. Tragam tudo aqui. Nós não sabíamos o que mamãe intencionava fazer como tal coleção. Talvez quisesse abençoá-la. Logo descobrimos o quanto mamãe sabia do que acontecia pela nossa casa. Ela sabia onde todas as revistas, livros e discos estavam escondidos, debaixo do tapete, do colchão e no celeiro. Ela sabia, e nós trouxemos tudo. Quando o trabalho estava completo, ela disse alguma coisa que realmente nos convenceu de que estava maluca, como papai havia dito. Ela mandou que tirássemos todos os quadros da parede e ao redor da casa e todos os ídolos e trouxemos para ela. Que vai fazer, mamãe? Ela sorriu e disse no seu inglês nada correto. Vou queimá-los todos lá fora e fazer uma grande fogueira. É esta maneira de pentecostismo invadir uma casa? Perguntava a mim mesmo. Destrói nossa fé e nossas crenças e depois todas as nossas armas? Toma tudo o que temos e destrói? Isso foi o que mamãe fez. Deixou-nos sem nada. Ela tirou até os colares que usávamos no pescoço. Levamos tudo para fora e fizemos uma fogueira. E depois ficamos a olhar as chamas devorarem todas as nossas queridas possessões. Vejam, disse ela, não são nenhum Deus, elas se queimam. Depois que as últimas labaredas tinham diminuído, até se tornarem cinzas ardentes, mamãe ajuntou a sua turma e levou para dentro de casa, onde novas surpresas nos esperavam. Todos os bancos, cadeiras, tudo que servisse para uma pessoa sentar-se, nós trouxemos para a sala e arrumamos em fileiras, à maneira de banco de uma igreja. Fizemos isso sem perguntar-lhe coisa alguma. Muito bem, disse ela, em pé, em uma inspeção na sala com um olhar de satisfação. Agora todos vocês vão a Burgenston. Vão às casas de seus avós e padrinhos e suas famílias. É bom que você imagine uma grande família italiana daqueles dias e muitos de seus parentes. Antes que eu terminasse meu pensamento, mamãe estava falando outra vez. Diga-lhes que a senhora Foglio vai dar uma grande festa hoje à noite, às 7h30. Todos eles são convidados. Era ainda de manhã, com um longo dia pela frente. E mesmo na minha mocidade, eu sabia que quando você dizia a um italiano que iria ter uma festa, ele já começava a jejuar. Pelo menos era assim naqueles dias. Você podia garantir que não comeriam nem um pouquinho o dia todo. Meus irmãos, minhas irmãs e eu fomos a Burgenston e convidamos 78 pessoas para a festa. Fiquei observando mamãe detalhadamente o dia todo depois de voltar para casa. Era de admirar que este pobre menino não tivesse uma úlcera. Eu podia ver que mamãe não estava cozinhando nada. Que espécie de festa ela queria dizer? Naqueles dias, uma festa italiana durava muitos dias. Mamãe não tinha preparado nenhum ravioli, lasanha, espaguete ou salame. Nada. Ela nem sequer tinha providenciado o pão. Que festa! Eu não podia entender. O relógio deu 5 horas e depois 6. Nada indicava que uma grande festa estava sendo preparada.
Certamente mamãe ia fazer um milagre e fazê-lo bem depressa. 7 horas. Os convidados começaram a chegar. Eles chegaram com seus cachimbos e charutos, um grande sorriso de satisfação. Olharam ao redor, nada de comidas. Começaram a cheirar o ar, procurando algum aroma de alimento. Eles tinham um ótimo sentido de olfato. Na verdade, é uma história entre os italianos que, quando estão numa cidade estranha à procura de um restaurante, o italiano põe a cabeça para fora do carro e pode sentir o cheiro de um restaurante a 1 quilômetro de distância. Mas não havia nenhum cheiro de comida em nossa casa. Eu disse comigo: meu Deus, que acontecerá aqui hoje à noite quando eles descobrirem que não há festa? Não sei o que mamãe planejou, mas alguma coisa poderia acontecer. Eles poderiam maltratar a mamãe e a nós também. 78 famintos italianos pecadores, e nada é mais perigoso do que um italiano ímpio quando está faminto. Ora, provavelmente farão churrasco de nós. Então orei: ó meu Deus, é melhor o Senhor fazer alguma coisa aqui. Ó Maria, Mãe de Deus, ajude-nos. Somente mamãe tinha abandonado a fé católica. Ela havia nos reunido aos convidados na sala. Estávamos sentados em cadeiras ou bancos e banquetas que havíamos arrumado em fileiras. Mamãe entrou na sala. Nunca vi tal coragem em toda a minha vida. Ela estava sorrindo e aquele sorriso ia até as orelhas. Cumprimentava as pessoas, inclinando a cabeça. Ela segurava alguma coisa atrás. Espiei aquele livrinho preto. Aquilo era o máximo para mim. Eu tomei assento na primeira fileira, bem perto da porta, onde poderia ser o primeiro a fugir. Minhas irmãs roíam as unhas, estavam tão assustadas. Mamãe disse: eu prometi a vocês uma festa, e vão ter uma festa. Vou contar-lhes a respeito de Jesus. Eu disse para mim mesmo: Senhor Jesus e Maria, Mãe de Deus, ajude-nos. Santo Antônio e São Cristóvão, onde estão? Eu nada ouvi exceto mamãe pregando. Olhei ao redor e os 78 italianos estavam paralisados, boquiabertos e seus olhos maiores do que pires. Notei um homem. O charuto aceso caiu de sua boca sobre a perna, queimou a calça e ele nem se moveu. Mamãe contou-lhe sobre Jesus, sobre a alegria e paz que ela havia encontrado. Depois começou com aquele estranho barulho. Eu disse para mim mesmo: vai entornar o caldo. Mas não. Os convidados ficaram brancos como papel. Não se moviam. Os cachimbos estavam no chão. Charutos ainda acesos estavam entre os dedos. Quando mamãe acabou de falar, usou a estratégia da família que nos contou sobre Jesus. Ela disse: agora oremos. Eu pensei: pronto, agora é hora. As cadeiras voarão, sairão pelas janelas. Mas não aconteceu nada. Todos se ajoelharam e mamãe orou. Ela orou pelos 78 pecadores, mas os 11 não salvos na sua família. Comecei a ouvir um soluço num canto, depois alguém soluçando a meu lado e outro atrás de mim e ao redor todo. Aquelas pessoas estavam chorando. Quando mamãe disse amém, eles todos se levantaram. Não havia um olho entre os 78 que não tivesse lágrimas. Mamãe perguntou: que tal acharam a festa? Eles perguntaram: quando vamos ter outra? Essa foi a primeira reunião de oração da mamãe. Todas as semanas foi realizada durante 39 anos e não houve uma só pessoa que, assistindo à primeira, não fosse finalmente salva e cheia do Espírito Santo. Para todas as ações, mamãe tinha a pergunta: que diz a palavra? Quando um problema surgia, ela dizia: 1 minuto só.
Então folheava as páginas da Bíblia. Ah, aqui está. Ouça o que diz a palavra de Deus. Ela começou a administrar a nossa casa, nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. Papai permanecia cada vez pior. Não falava nada. Ele dormiu no chão durante 3 meses. Tinha medo de dormir com a mamãe. Eu vi uma vez quando ele ia bater-lhe. Parou. Ele teve medo de perder a mão. Não chegava perto dela. Não ousava tocá-la. Ele até respeitava a ungida de Deus. Um dia, enquanto lia a Bíblia, mamãe foi inspirada à missão de visitação, visitando as casas de italianos na vizinhança, em cidades próximas, para contar às famílias acerca de Jesus, justamente como a família Montecalvo testemunhara a nós. Vamos, crianças, vocês vêm comigo. 2 ou 3 de nós íamos com ela, de porta em porta, nas vizinhanças italianas. Imagine só, levando com ela crianças católicas para testemunhar de Jesus. Na primeira visitação, caminhamos 8 quilômetros, mais ou menos, para chegar à primeira casa na cidade mais próxima. A população era 75% católica e mamãe era uma mulher pequena, miúda, mas era ungida com o poder do Espírito Santo e fazia um trabalho notável, poderoso. O padre McCashin olhou pela sua congregação no domingo de manhã, na primeira missa, e viu 7 fileiras de bancos vazios. Ele falou em alta voz: "Que está acontecendo aqui?" Pela primeira vez os paroquianos ouviram-no falar em inglês. Onde estão os Foglio? Onde estão os Sarracino e os Boni? O bom padre tinha pregado a grandes famílias. Toda vez que a mãe e o pai eram convertidos, a família inteira entrava para a igreja, o que significava 12, 13, 14 ou 15 filhos. Nós tínhamos uma nova classe de escola dominical, toda vez que uma família se convertia. Um dos paroquianos se levantou e disse ao padre: "Os barulhentos estão levando nossas famílias." O padre não perdeu tempo em estabelecer regras para o contra-ataque. Ele disse à congregação: "Quando essas pessoas chegarem às suas casas, não lhes deem atenção. Tapem os ouvidos, não os deixem entrar, afugentem-nos com qualquer coisa que tenham à mão. Nem sequer abram a porta." Esse foi o tipo de resistência que a mamãe encontrou no próximo dia, quando se dirigia a uma vizinhança italiana. Ela estava conduzindo a turma. 2 de minhas irmãs estavam com ela e eu caminhando devagar, uns 10 metros atrás. Mamãe bateu a porta de uma casa branca, de madeira. Vi a cortina da janela ser puxada e uma senhora gorda e alta espiar para fora. Parecia zangada. Logo depois abriu a porta. E lá estava ela com um balde cheio de água quente. Pelo vapor que subia dele, eu podia imaginar que a água estava escaldante. De imediato percebi o que estava na sua mente, porque o semblante do seu rosto não indicava amor. Mas mamãe tinha um jeito de desarmar as pessoas. Ela sorria docemente e dizia: "Olá, que deseja? Eu quero contar-lhe sobre Jesus. Conte-me e conte depressa." Mamãe contou-lhe sobre Jesus e seu amor. Contou-lhe a respeito de Deus, o plano da salvação, como se sentiu e a alegria que recebeu em conhecer e amar a Jesus. Aquela mulher pôs o balde no chão antes que a mamãe falasse a metade, e quando terminou, a mulher estava chorando e limpando as lágrimas com um avental. Mamãe disse: "É melhor você esfregar o chão antes que a água fique fria." Ela agarrou a mamãe, abraçou-a e disse: "Sabe, eu iria atirá-la em você."
Mamãe sabia disso, mas não teve medo. Ela possuía a unção do Espírito Santo na sua vida. Depois dela ter virado aquela cidade de cabeça para baixo, decidiu ir para outra, Stemberville, Ohio. Naquele tempo, a área italiana em Stemberville era tão má que as pessoas tinham medo de sair à noite. As pessoas naquela vizinhança eram tão violentas que até os cães não andavam pelas ruas depois de escurecer. Mamãe foi avisada para não ir lá. O Senhor me mandou ir e eu irei. Mamãe, de modo geral, testemunhava numa vizinhança, começando pela primeira casa no quarteirão e descendo até o fim da rua. Depois subindo a do outro lado. Um dia, quando visitava certo quarteirão, eu não senti vontade de ir junto. Minhas duas irmãs, Jessie e Yolanda, foram com ela. Aproximaram-se de uma casa no meio do quarteirão e mamãe bateu a porta. Imediatamente a porta foi aberta e lá estava um homem zarrão que devia pesar mais ou menos uns 120 quilos. Entrem, ordenou ele. Elas entraram e ele bateu a porta e encostou-se nela. Segurava em uma das mãos uma grande faca de açougueiro. Ele empurrou a faca contra o estômago da mamãe. Ela podia sentir a ponta da lâmina na sua carne. Agora veja se o seu Jesus pode salvá-la, porque eu vou matá-la e as suas filhas. O homem tinha feito a ameaça sem saber se mamãe e minhas irmãs conheciam Jesus. Não houve tempo para mencionar Jesus antes que a ameaça fosse feita. Ele deveria estar possuído pelo demônio para saber isso. Mamãe não sabia, mas nós soubemos mais tarde que toda a vizinhança tinha pavor dele. Ele tinha estado a observar mamãe e minhas irmãs através da janela da sua sala, observando cada movimento que faziam. Estava ansioso à espera do momento em que elas entrassem em sua casa para matá-las. Era esse o seu plano. Ele pressionava a faca contra o estômago da mamãe. Minhas irmãs estavam mortas de medo, mas mamãe somente sorria, como se a faca não estivesse ali. Eu quero lhe contar de Jesus. Conte e seja rápida, porque você vai morrer. Ela falou de Jesus em tão poucas palavras quanto possível, e quando parou, ele perguntou: já acabou? Somente mais um favor seu. Qual? Antes que o Senhor me mate, eu gostaria de orar. Está bem, ore, mas seja breve. Ela ajoelhou e ele manteve a ponta da faca sobre seu ombro. Pode você orar em tal situação? Chegará talvez um dia justamente como esse. Pode você orar com uma baioneta entre os seus ombros? O dia virá e é bom que se prepare para ele. Oh meu Deus, tu sabes que ele não sabe o que faz. Olha para ele, Deus, tu o amas. Tu deste o teu filho para morrer por ele. Mesmo que ele fosse o único homem, Deus, tu ainda darias teu filho. Senhor, abençoa, Senhor, liberta, Senhor, eu amo. Mesmo que ele me mate, Senhor, eu ainda o amo. A faca tilintou no chão. O homem recuou, envolveu os braços ao redor dos tornozelos da mamãe e não a deixou mover-se. Você orou por mim, exclamou ele. Fui salvo, curado e liberto. Curado pelo Espírito Santo e o poder de Deus. Ele se levantou, agarrou mamãe e minhas duas irmãs e abraçou-as até quase quebrar-lhe os ossos. Deus tinha um propósito em salvar aquele homem. Ele tornou-se o guarda-costas da mamãe e do seu rebanho. Sempre que vier a esta vizinhança, de hoje em diante, deixe-me ir com vocês e protegê-las.
Deus continuou dando àquele homem, curado pelo Espírito Santo, olhos ferozes. Ele podia dar testemunho diante de um grupo e até chorar, mas seus olhos brilhavam como dois pedaços de aço em brasa. Todo o ódio dos anos passados tinha deixado cicatrizes, porém ele sentia a alegria do Senhor Jesus em seu coração. Mamãe e minhas irmãs o visitavam em sua casa, e ele pegava seu livrinho preto e ia com elas para outras casas. Ele batia a porta, e quem atendia via este homenzarrão ali em pé. Que deseja? Minhas amigas desejam contar-lhe de Jesus, está bem? Quem seria capaz de discutir com um homem que quase enchia a porta? Oh, sim, entrem, por favor. Muitos escutavam e eram convertidos e batizados com o Espírito Santo. Iniciaram uma grande reunião de oração naquela cidade, que mais tarde se transformou em igreja. Testemunho maravilhoso que pode uma mulher pequenina fazer pelo seu Senhor e Salvador, quando ela acredita no seu Deus. Mamãe foi apedrejada em algumas cidades, mas não se intimidou, visto como continuou seu trabalho. Sua fé e intrepidez em testemunhar fazem-me lembrar de Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Jesus disse que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso foi verdade com a mãe da família Foglio. A conversão de seu esposo e filhos foi lenta, vagarosa. Eu fui o primeiro da família a aceitar os ensinos da mamãe e receber o Espírito Santo. Aquele batismo foi maravilhoso. Eu não sabia como recebê-lo. Eu pensava que o Senhor viria na sala comigo e então aconteceria a experiência maravilhosa. Ele simplesmente entraria na sala, poria suas mãos sobre mim e eu estaria pleno do Espírito Santo. Por muitas manhãs eu dizia, este é o dia, mas nada acontecia. Eu acreditava e eu era sincero. Cada manhã eu dizia comigo mesmo, depressa, Senhor, toque-me agora. Mas Deus não se apressava. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. E outra vez, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Eu não sabia então que tais preciosidades de conselhos estavam na Bíblia, porque eu era novo na leitura das Sagradas Escrituras. Nem eu entendia que algumas vezes o Senhor demora a responder às orações para nosso próprio bem. Ele pode demorar, porque tem algo melhor esperando por nós e ainda não estamos preparados para recebê-lo. Deixei de implorar a Deus que apressasse o meu batismo. Comecei a dizer, eu sei, Deus, que o Senhor me tocará. Serei cheio do Espírito Santo. Obrigado, Deus. Numa manhã, logo depois que completei 12 anos, eu me ajoelhei, sozinho em casa, em meu quarto, e disse, Jesus, entra no meu coração e toma conta da minha vida. Aconteceu com a rapidez do relâmpago, num céu de nuvens espessas de verão. Senti a mão de Deus entre os meus ombros, uma doce presença como chuva fininha caindo do alto da minha cabeça até os meus pés. Chuvas após chuvas de bênçãos de Deus caíram. Eu falei outras línguas. Estive sobre o poder de Deus por 2 semanas. Não podia fugir daquele poder. Não podia desligá-lo. Bastava que alguém dissesse Jesus e eu me sentia inspirado. Tornei-me sedento pela palavra. Era melhor que comer um bom alimento. Levava o Novo Testamento em meu bolso para as aulas na escola. Durante o período de estudos,
Eu punha o livrinho preto entre as páginas do meu livro grande de geografia que eu punha em pé sobre a carteira. Aqueles livros de geografia eram tão maciços que qualquer livro comum poderia ser escondido por eles. Um dia eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Estava ótimo e continuei interessado na leitura. Fiquei tão envolvido que realmente me sentia andando e conversando com aqueles homens de Deus. Esqueci que estava na escola. Meu ambiente fora transportado para milhares de quilômetros distante, para a terra dos primeiros cristãos. Repentinamente senti a plenitude do Espírito Santo em mim. Akumakei, Asundra Ma Keika. Eu gritei. O som da minha voz quebrou o encantamento. Voltei para o livro de geografia, a carteira e a sala de aula. A explosão sacudiu aquela sala de aula. Os estudantes olharam ao redor aflitos, querendo saber o que aconteceria em seguida. O diretor estava atrás de mim. Ele podia ver o Novo Testamento escondido entre as páginas daquele livro grande. Ele viu este italianinho lendo a Bíblia e ouviu o barulho estranho que ele fez. Todos os meninos e homens também naqueles dias usavam suspensórios. Sem dizer uma palavra, o diretor se aproximava e com 2 dedos agarrou a meu suspensório na altura das espáduas, puxou o elástico, esticou mais ou menos 1 metro e soltou. Quando o suspensório bateu nas minhas costas, eu pulei em direção ao teto. Aleluia! Gritei. Pensei que tivesse sido transladado. O diretor não disse uma palavra. Ninguém disse nada. Eu tinha assustado a classe, o professor, e tinha sacudido o diretor. Ele saiu da sala. Ninguém jamais mencionou meu episódio. Pensei depois que se o diretor tivesse esticado o suspensório um pouco mais, eu teria atravessado o teto. Minha mente estava tão fixa nos apóstolos que eu tinha perdido o sentido da realidade terrena, todo o sentido de alguém ou alguma coisa ao meu redor.